Bom, pessoal, aqui é a professora Ellen da disciplina de História. E como dentro dessa próxima semana, é registrado como o dia 20, né, de novembro, o Dia da Consciência Negra, não seria diferente, né, as nossas aulas de História. Lembrando que o pessoal do sétimo ano viu um pouco sobre a escravidão no Brasil no período colonial. E esse vídeo vai ser aí um vídeo para que a gente aprofunde mais, né, sobre a temática e também promova a vocês uma reflexão acerca do dia 20 de novembro, né? A gente vê agora as marcas da escravidão no Brasil, né, que os escravizados eles começaram a ser trazidos no Brasil no período colonial e serviram aí de braços, né, para o trabalho nos engenhos, nas minas e nas lavouras. Lembrando, né, que aí nesse período colonial a gente vai perceber grandes ciclos econômicos, né? A gente já conversou sobre isso para a avaliação passada, que foi tanto o ciclo do pau-brasil, como o café, o açúcar, né? O ouro, o algodão. Então, quase em todos esses ciclos econômicos estavam ali os braços, né, dos escravizados, que foram trazidos da África para servirem de escravos no Brasil. E a gente sabe que eram homens e mulheres que foram obrigados a trabalhos forçados, né? Sabendo que esses trabalhos não eram apenas nas lavouras, nos engenhos, né? Mas também eram trabalhos que poderiam ser os trabalhos domésticos, né? Trabalhos dentro das casas dos senhores de engenho, né? Quando a gente fala de escravidão, é importante também que a gente perceba a condição desses trabalhadores escravizados, né? Principalmente quando a gente fala das condições que eles eram submetidos, principalmente na fabricação, né, do açúcar, nos engenhos, né? Muitos eram expostos ali a há muitos perigos, muitos até mesmo morriam durante todo o trabalho feito ali na extração do caldo da cana, no melaço, né? E é interessante entender que esses escravizados, homens e mulheres, também faziam aí parte dos trabalhadores que ofereciam, na verdade não, eram obrigados a oferecer seus serviços na casa grande, que era aí a moradia do senhor de engenho, né, que eram vistos também como os escravos domésticos. Não eram apenas os escravos os que estavam no campus, né, nos engenhos, fazendo o quê? Produzindo a farinha, a mandioca, o milho, né? Mas alguns, principalmente mulheres, elas também estavam ali ligadas, né? Casa Grande, né? Também haviam alguns trabalhos nas pequenas cidades, né? A gente sabe que no final do período colonial a gente vai perceber a formação de pequenos núcleos, né? Pequenos núcleos urbanos, na verdade, e a gente vai perceber também a presença dos escravos nesses ambientes, tá, pessoal? E é interessante lembrar que todo esse cotidiano de trabalho também era um cotidiano marcado por grandes punições, grandes açoites, né? E grandes sofrimentos, né? E também de resistências, né? A gente percebe que a resistência dos escravizados ela vai perdurar aí todo o tempo que vigora a escravidão. A gente sabe que a escravidão ela se inicia no período colonial e aí só vai ter seu fim em 1888, né, com a proclamação aí da abolição da escravatura. E a gente sabe que esse posicionamento da princesa Isabel em assinar aí essa lei, né, de abolição, a gente vai perceber que a situação dos negros no Brasil não iria ser, de certa forma, tão diferente, né, das condições que eram vistas nos outros períodos da história do Brasil, né? Porque durante todo o tempo que vigorou a escravidão,
os escravos, os escravizados, na verdade, e os seus descendentes, após todos esses processos de tentativas de liberdade, os seus descendentes, eles ainda continuavam a lutar, né, contra a sua condição, né? E a gente sabe, entre essas lutas de resistência, lutas contra a opressão, a gente vai perceber que elas vão ocorrer de diversas formas, né, que a gente pode entender de uma forma resumida nos vídeos anteriores, né, que eles tinham algumas formas de resistir a essa dominação dos europeus, que eram principalmente algumas táticas de resistência que estavam diretamente ligadas às fugas, né, à formação dos quilombos, né? E esse vídeo nosso é principalmente para revelar a importância, né, desses lugares dentro da história do Brasil e perceber que ainda hoje a gente pode perceber em algumas localidades, no Piauí, no Maranhão, como em outras áreas do Brasil, ainda, né, felizmente, ainda a gente consegue ainda perceber muitos desses quilombos, né, ainda vivos, né, ainda presentes na nossa história, né? Mas o que seria esse quilombo? Esse quilombo seria justamente, pessoal, o lugar de refúgio, né? O lugar de refúgio aí dos escravizados que fugiam aí da opressão. É interessante falar também sobre o longo período de escravidão no Brasil, é que essa escravidão gerou grandes lucros à coroa portuguesa e aos comerciantes de toda a Europa, né? Então, os navios saíam carregados de mercadorias e principalmente de corpos cativos que seriam trocados e vendidos aí em todas as partes do mundo, né? A gente já falou que a escravidão negra no Brasil ela vai se iniciar essencialmente aí nos séculos 16 e 17. A gente sabe que é a mudança entre a mão de obra indígena e a mão de obra escrava, né? É interessante a gente perceber e a gente vai sempre tentar entender, pegar a realidade, o nosso presente e olhar um pouco sobre as condições dos escravizados, né? E dessa forma a gente vai ver um pequeno vídeo falando mais uma vez sobre as marcas dessa escravidão. Peço que vocês atentem para essa representação. Seres humanos sendo examinados e negociados como mercadorias. Foi assim durante o período em que durou a escravidão no Brasil. Esses africanos foram trazidos como escravos para a América para atender à necessidade de mão de obra, principalmente nas atividades de cana-de-açúcar, de tabaco, de café, ouro e diamantes. No Recife, o ponto de venda de escravos ficava na atual Rua do Bom Jesus, mesmo local onde estes atores representaram a cena e chamaram a atenção de quem passava na rua. Muito deprimente. Uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Isso aí eu acho que já fez parte do passado, né? A gente sabe que isso foi uma realidade nossa. A gente sabe que naquela época existiu isso, né? E a gente sabe que foi um período triste, mas também foi um período histórico. A vinda de escravos foi organizada por traficantes portugueses, ingleses e holandeses ao longo de quase 4 séculos. Eles controlavam na costa africana várias feitorias, fortificações usadas para armazenar todo tipo de produto para o comércio e também para prender homens, mulheres e crianças negociadas como escravos. A escravidão era uma instituição que já existia na África antes da chegada dos traficantes europeus. Os africanos se escravizavam através de guerras, através de sequestros, através de dívidas. Neste último caso, quando um africano devia dinheiro para alguém e não conseguia pagar, o pagamento se dava com o oferecimento de seu próprio corpo para o trabalho escravo para o seu credor. E os europeus, quando perceberam que esse comércio já existia desde a Idade Média, entre África e o Oriente,
se aproveitaram disso e ganharam muito dinheiro trazendo levas e levas de africanos para atender as necessidades econômicas do continente americano. A viagem às Américas durava até 35 dias. Os africanos vinham em porões de navios, acorrentados e com péssimas condições de higiene. Muitos morriam no percurso. Os que chegaram ao Brasil vieram principalmente das regiões onde hoje ficam países como Angola, Congo, Moçambique, Daomé e de toda a área conhecida como Costa da Mina, ou Golfo da Guiné. Historiadores estimam que durante cerca de 400 anos, até 12 milhões de africanos tenham sido trazidos como escravos para as Américas. De cada 100 negros, 40 desembarcaram no Brasil. Aqui, boa parte do dinheiro arrecadado com esse comércio era usada para comprar produtos brasileiros muito valorizados por tribos africanas. Esses produtos eram dando lucros para os comerciantes dos dois lados do Atlântico, no Brasil e na África. Os europeus ganharam muito dinheiro com o tráfico de escravos na África. A ordem do lucro deles ultrapassava muito. Então, pessoal, aqui foi uma ilustração acerca de tudo aquilo que a gente já vem falando durante esse vídeo, né? E aí a gente falava um pouco sobre a resistência, né? A resistência desses escravizados. E entre essas resistências a gente pode destacar tanto a resistência ao trabalho, o suicídio, também a fuga, a formação de quilombos. E é importante a gente tocar novamente nessa formação de quilombos, né? A gente sabe que a fuga era feita de maneira simples, né? Onde o negro ele queria um único objetivo, que era libertar-se, né? A gente sabe que esse que fugia, ele gerava aí grande prejuízo ao senhor, né? E aí eles iam diretamente para essas formações, né? Essas formações desses quilombos, né? Que eram povoações construídas aí de escravos foragidos. Aí a gente vai saber que dentro desses quilombos, né? Que eram pequenas habitações, esses quilombos, lá nesses quilombos, eles começavam a dividir o trabalho, eles faziam plantações, caçavam, praticavam artesanato, né? Então, era toda uma organização desses lugares, né? E um desses quilombos mais conhecidos da nossa história, apesar de terem outros no Brasil em 1808, a gente começa a perceber que o Estado, né, brasileiro, infelizmente, essa reação contra a população negra, que hoje a gente ainda vê, a gente começa a perceber que foram algumas das marcas da escravidão no Brasil, né? Por não apresentar também condições de dignidade, né? Apesar de ter vários meios de propor a cidadania, todos os direitos, né? A gente percebe que ainda há um grande preconceito racial, há, né, muito da prática do racismo no nosso dia a dia, né? Então, é interessante que a gente tenha esse momento, né, dentro das nossas aulas, de refletir um pouco sobre a presença dos africanos no Brasil, as suas influências, né, e também as marcas, né, desse longo período de escravidão, né? E aí temos aí uma atividade no caderno, que mais é uma atividade de pesquisa escrita, né? Que vocês vão pesquisar sobre os quilombos formados durante o período de escravidão no Brasil e vão identificar, né, qual era a função, de que forma estava organizado e qual era a importância desses quilombos para os escravizados. No Brasil ainda podemos encontrar quilombos. Vocês vão procurar saber se a gente ainda pode encontrar quilombos. Vocês vão citar esses nomes, onde eles se localizam, né? E vão anotar no caderno de vocês também, tá? E a terceira, a valorização das comunidades quilombolas hoje no Brasil se apresentam como fatores importantes para a preservação da nossa cultura e também da cultura africana, né?
Então, essa foi uma afirmação, eu quero que vocês justifiquem, né, porque a valorização das comunidades quilombolas hoje se apresentam como uma preservação da cultura africana, né? Vocês vão levar em consideração aí todo esse vídeo da nossa aula, também as pesquisas que vocês irão fazer. E temos uma atividade prática, né? Sabendo que essa é uma atividade que vocês poderão aí pôr em prática, serem criativos também nesse longo período de quarentena, né? Vocês vão, depois de pesquisar e entender como funcionavam os quilombos, o que eram os quilombos, vocês vão criar a maquete do Quilombo dos Palmares, tá? Tem aqui algumas das representações dos quilombos, tá? E vocês vão usar a criatividade para produzir também o quilombo. Lembrando que eu estarei colocando a data do recebimento das fotografias, dos vídeos que vocês estarão fazendo dessa atividade.